Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, é uma passagem por demais conhecida dentre nós, mas eu quero apenas ler 2 versículos. Quero parabenizar a mocidade nesta noite aqui do Templo Matriz, Deus siga ajudando a direção, todos os jovens. Isaías 43, versículo 18 e 19, nos diz a palavra de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos diz amém, irmãos? Quantos diz amém? Amém. Que Deus aplique, queridos, esta passagem, estes versículos em nossa mente, em nosso coração nesta noite. Este capítulo 43 do livro do profeta Isaías, ele tem como epígrafe: só Deus resgata Israel. E quando nós lemos o livro do profeta Isaías, do capítulo 35, 36, 37 por diante, a gente vai ver um relato do sofrimento em que Israel ele estava a passar, momentos difíceis, momentos de perseguição, de aperto, de apostasia e de tantos outros sofrimentos, a ponto em que o profeta Isaías, ele comparou Israel como uma cana trilhada, como uma cana machucada, e fora justamente no momento contundente da história de Israel que Deus, ele levanta o profeta Isaías, num tempo muito difícil, para mostrar que Deus, ele é um Deus de restauração, que Deus, ele é um Deus de coisas novas, que ele é um Deus que ele faz a aliança com o seu povo e que ele não abandona aquele o qual ele o chama. E nós, quando começamos a ler a palavra de Deus, a gente vai ver que houve momentos bons e momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de altos e baixos. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e meditamos na história de Israel, a gente pode observar de que nós, que somos o Israel de Deus, somos semelhantes também nos nossos momentos, nos nossos dias, na nossa época, que temos vivenciado os momentos de alegria, momentos de tristezas, momentos altos e momentos baixos, momentos em que tudo está favorável a nós, mas também enfrentamos momentos de dificuldades, momentos de sofrimento, momentos de aperto, momentos que muitas vezes nós nunca desejaríamos ou nunca pensávamos que iríamos passar. Israel passou por estes momentos também, a ponto de que Deus, falando com Isaías e mostrando a realidade em que se encontrava aquela nação, no capítulo de número 42 e o versículo de número 3, se os irmãos forem ver, os irmãos vão ver que Deus, ele falando para o profeta Isaías, dizendo que a cana trilhada, mesmo machucada, mas ela não iria se quebrar, porque Deus estava por vir a agir na história de Israel. E chega o capítulo de número 43 e o versículo de número 1, nós podemos observar quando Deus, ele entra em ação, Deus entra em cena e diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória ao nome de Jesus. Veja, irmãos, como falávamos a princípio, que mesmo diante dos momentos mais contundentes da história de Israel, Deus havia prometido que iria restaurar, porque Israel é o povo de Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, mesmo uma história obscura, mas Deus, Ele havia feito um pacto com a nação de Israel, e o pacto que Deus havia feito não eram os momentos de tribulações, não eram os momentos difíceis que iria conseguir quebrar o pacto que Deus havia feito com a nação de Israel. E quando nós meditamos no compromisso que Deus ele tem com o seu povo, irmãos, nós podemos observar, e neste capítulo de número 43, é um momento histórico da nação, é um momento em que Deus achou por bem de marcar este momento para a nação de Israel e reafirmando o seu compromisso com Israel. Quando ele diz que mesmo que eles viessem a passar pelas águas, isso fala dos momentos difíceis, mas Deus estaria com eles. Quando pelos rios, eles não iriam conseguir submerger. E ele diz, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. E Deus começa a fazer a promessa, ou a relembrar o compromisso que ele havia feito com aquela nação. E mesmo assim, diante deste quadro, diante deste momento em que a nação estava tentando fugir de uma realidade, a mente dos habitantes voltava para as coisas passadas, para os momentos em que eles viveram e que eles presenciaram o cuidado, a provisão de Deus. Mas agora, neste momento aqui, ele encontra em uma situação em que para eles parecia que era o fim, que não haveria mais saída, que não haveria mais resultado. Aí Deus ele entra em ação, porque Deus ele não se atrasa, Deus não se adianta, mas ele tem um momento exato, ele tem um momento certo de agir. Deus ele não é surpreendido pelas circunstâncias, porque quando ele quer, ele entra em ação e faz, porque ele é Deus. E é por isso que neste momento Isaías profetizando para aquela nação, ele diz: não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. E todas as vezes que eu leio este texto, nesta passagem, a nossa mente ela começa a trabalhar. E existem coisas do passado que traz boas lembranças, boas recordações, mas também tem coisas do passado que quando a nossa mente volta para pensar o que foi passado, o que foi vivido, traz grandes tristezas, traz grandes frustração. E há quem diga que lembrar do passado é sofrer duas vezes. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que ele entra na história para mudar, para fazer algo novo. E Deus, neste capítulo 43, por intermédio de Isaías, ele diz que mesmo que o povo ficasse com a sua mente voltada ao passado e lembrasse dos cuidados de Deus para com a vida deles, lá do Êxodo, ou desde o Êxodo, Deus levanta Isaías para dizer: olha, ainda que vocês pensem, ainda que vocês voltem a mente lá para o passado e recordem dos momentos, dos livramentos, dos cuidados de Deus para com a vida de vocês, Deus ele está agindo na história e está dizendo que ele tem um caminho muito maior, mais excelente do que o caminho que os vossos pais trilharam, que os vossos pais palmilharam. É por isso que no versículo de número 19 ele diz: eis que farei
uma coisa nova. Aleluia! Deus é Deus de novidades. Deus é Deus de coisas novas. Eu queria que você olhasse para este irmão, para esta irmã que está ao seu lado e dissesse assim: Deus, o teu Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia, aleluia. Às vezes, irmãos, nós nos conformamos com o momento em que nós estamos vivendo e ficamos conformados e aceitamos aquele momento, aquela situação. Mas nesta noite, Deus, através da sua palavra, Ele fala conosco dizendo que Ele é um Deus de coisas novas. Eu não sei qual é a novidade que você esteja esperando viver na sua vida, mas saiba que você irá viver o novo de Deus. E para cada dia Deus tem algo novo para realizar na nossa vida. E o mesmo Deus que fez a promessa a Israel, dizendo que ele iria entrar em ação, que ele iria mudar a história, Ele é o mesmo Deus que nesta noite Ele está falando aos nossos corações, dizendo: eu irei entrar na história, irei mudar esta situação. Eu não quero usar esta expressão para querer alegrar o seu coração, porque quem alegra os nossos corações é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, mas pela autoridade da palavra de Deus, o Deus de coisas novas que nós servimos, Ele está presente aqui nesta noite dizendo: eu tenho algo novo para realizar na sua vida. Quantos acreditam nas novidades de Deus, irmãos? Aleluias, aleluia. E para viver o novo de Deus, se faz necessário a gente esquecer as coisas passadas, apagar as coisas passadas. Vez ou outra, o adversário da nossa alma é quem vai buscar o passado, é quem vai lançar em rosto as coisas passadas. E às vezes as pessoas vivem frustradas porque fica com a sua mente voltada para o passado. Um dia, cooperando com o pastor em uma campanha evangelizadora, e eu tive a oportunidade de um domingo à tarde chegar na casa de uma determinada pessoa, juntamente com um grupo da campanha evangelizadora que nós estávamos dirigindo, cooperando. E quando nos deparamos naquela casa, com aquela família, o cidadão chegou para nós, depois que nós já tínhamos falado a palavra de Deus, e ele chegou para mim e disse assim: olha, irmão, tudo que vocês falaram, eu creio, porque é a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: para mim não tem mais jeito. Eu já fiz isso. Aí começou a relatar tudo aquilo que ele havia feito. E ele dizia para nós: para mim não tem mais jeito. Só Deus é quem pode mudar a minha história. Aí quando ele disse isso, aí eu segurei aquela palavra que ele falou. Eu disse: meu amigo, é justamente isto que a gente está fazendo nesta tarde, lhe apresentando este Deus que você está dizendo que só Ele é quem pode fazer um milagre na sua vida. E se você crê, nesta tarde, o Deus de milagre nos trouxe aqui, porque Ele quer apagar todos estes pecados que você professou ter cometido e diz que não tem mais jeito. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer que tem jeito, porque quem dá jeito nas coisas erradas é Ele, não é a sociedade, mas é o Deus de coisas novas, é quem pode dar jeito. E no momento aquele cidadão não aceitou a Jesus, mas ele creu na palavra. E poucos dias depois, em uma outra denominação, a gente ficou sabendo que ele aceitou a Jesus e já partiu para a eternidade. E o que é que eu aprendi com isto?
É porque Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus, Ele não lança em rosto o que o pecador faz. Ele ama o pecador, Ele aborrece o pecado, a prática do pecado. Mas o pecador, o amor dele é tamanho, que não se tem palavras para explicar. João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e esta tal maneira não tem como a gente mensurar o amor que Deus ele tem para com a humanidade. Às vezes a gente olha para as pessoas aí no mundo, bebarrões, com a vida regressa, como estava Israel, uma cana trilhada, que alguém olha e diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, é causa perdida. E de repente Deus, que conhece a história do ser humano, e para cada indivíduo, Deus ele tem um projeto específico. Para cada ser humano, Deus ele traça uma história. E o salmista Davi, no Salmo de número 139, e o versículo de número 16, ele disse que no livro de Deus, todas as coisas foram escritas, dia após dia, antes de vir a existir. Ou seja, para cada um de nós, Deus já escreveu uma história, e às vezes nós antecipamos o processo da nossa história, e às vezes nos deparamos com situações de quebrar a cara, de ficar encurralado, de ficar prostrado diante de situações reversa da vida, mas Deus, Ele não abre mão daquele que Ele escolheu, daquele que Ele criou, daquele que Ele formou. É por isso que este capítulo 43, versículo 1, o profeta diz para Israel, dizendo, olha, não temas, não tenha medo dos sofrimentos, das dificuldades que vocês enfrentam. Deus, o Deus que chamou vocês, o Deus que fez um pacto com vocês, Ele não abre de mão. Deus não abre de mão, irmãos. Ele até permite, porque tem a vontade permissiva dEle. E é como aquela instrução que sempre a gente ouve alguém dizer, que Deus às vezes permite, como uma criança que está soltando uma pipa e vai soltando a linha, e quanto mais o vento sopra, a pipa vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas chega um momento em que a linha chega ao seu ponto final. E quando chega o seu ponto final, aí aquela criança começa a enrolar novamente, a enrolar, 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 e de repente aquela pipa chega na mão daquela criança. Muitas vezes Deus faz assim. Muitas vezes Deus permite, vá meu filho, vá, faça, você quer fazer, faça, vá, mas chega um momento na vida que Deus marca o encontro e diz assim, agora eu quero ver para onde você vai. Aleluia, agora é você e eu e você. Aí Ele diz assim, agora eu vou mudar esta história, agora eu vou trabalhar neste momento, porque eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Eu quero trabalhar agora na sua vida, mas não como antes, porque eu tenho algo mais especial, diferente. E às vezes, irmãos, para viver o diferencial de Deus, machuca. Às vezes são momentos de lágrimas, são momentos obscuros da vida que o ser humano enfrenta. É aquele momento em que ele olha para um lado, para outro, e não vê saída, não vê solução, e Deus lá do céu contemplando e dizendo, sim, eu quero fazer algo novo. Ou você se rende, ou você se rende, porque diante de Deus não tem escapatória, diante de Deus não tem saída. Aleluia, aleluia. E é por isso que nesta noite eu professo pela palavra de Deus, que o Deus
Deus que nós servimos, Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de novidades de vida. Aleluia. E nesta noite, meu amigo, você tem a oportunidade de viver o novo de Deus, de viver as novidades de Deus. O Deus que não abriu de mão da nação de Israel. Ele é o mesmo Deus que não abre mão de você. Você pode pensar, mas eu já fiz tanta coisa que para mim não tem mais jeito. Mas nesta noite Deus fala ao teu coração dizendo: eu tenho algo novo para fazer. Eu dou jeito naquilo que ninguém pode dar jeito. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, na live, pela transmissão deste culto, Deus é Deus de coisas novas. Deus quer fazer algo novo na sua vida também. Basta você crer, basta você aceitar, viver as novidades de Deus. Porque quando nós nos deparamos diante de determinada situação e nos rendemos aos pés de Cristo e aceitamos que Ele nos molde, que Ele nos transforme, que Ele faça de nós conforme a sua vontade, nós estamos dispostos a viver o novo de Deus. E nesta noite, você está tendo a oportunidade de viver as novidades de Deus em tua vida. Amém. Já com a permissão do nosso pastor, gostaríamos de perguntar se tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida a Cristo, para viver as novidades de Deus. Aqui dentro do templo ou fora do templo, um amigo que está nos ouvindo e que também deseja entregar sua vida a Cristo, venha nesta noite. É uma grande oportunidade que Deus está te proporcionando. Tem alguém nesta noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só para nós identificar que dentro do templo tem alguém que ainda não é evangélico? Um amigo que veio participar deste culto nesta noite? Tem alguém? Tem alguém que ainda não é evangélico? E parece que aqui no templo todos já são crentes salvos em Jesus. Amém. Mas o amigo que está aí acompanhando esta transmissão, ou até mesmo aqui nas vias desta rua, que está ouvindo este serviço de som, você também está sendo alcançado nesta noite, com esta oportunidade de aceitar a Jesus como teu Salvador. Tem alguém? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Se não há, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém.